Boa noite, hoje é dia 4 de fevereiro e vamos para o nosso devocional da noite. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim deste devocional. Que o Senhor traga para essa live todas as pessoas que precisam ouvir essa reflexão sobre a sua palavra, que se encontra em Josué 20, versículo 3. Espírito Santo, se for necessário, que o Senhor coloque qualquer palavra em minha boca para este devocional. Agradeço por estar conosco nessa noite. Amém, amém e amém. Vamos lá para o nosso devocional da noite, que tem como base Josué 20, versículo 3. Então vamos ler a introdução da Bíblia Spurgeon do livro de Josué. Circunstância da escrita, o autor do livro de Josué não é identificado na Bíblia. Permanece anônimo. Se o próprio Josué não compôs o livro que leva seu nome, então pode-se presumir de alguém que o conhecia bem, assim como seus atos. Registrou o trabalho. Há numerosas referências em todo o livro de Josué que sugerem uma finalização do livro após a sua morte. Essas incluem a morte de Josué e a descrição de memoriais ou nomes que o autor diz que permaneceram até o dia de hoje. Os relatos do livro de Josué ocorrem em um período imediatamente após a morte de Moisés. Esta era uma nova geração, não aquela que tinha saído do Egito. A história de Josué ocorre quando a nação de Israel aparece pela primeira vez na terra a oeste do rio Jordão, a terra que chamava pelo nome do povo de Deus. 1 Reis, capítulo 6, versículo 1, afirma que o êxodo ocorreu 480 anos antes do quarto ano de Salomão como rei, 966 a.C. Em Juízes 11, versículo 26, Jefté diz que Israel estava vivendo nas regiões da Palestina por 300 anos. Jefté viveu por volta de 1100 a.C., datando-se assim o fim da jornada no deserto e o começo da conquista em aproximadamente 1400 a.C. Contribuição para a Bíblia. Assim como a liderança de Josué começou com a morte de Moisés, o livro de Moisés continua incompleto o livro de Deuteronômio. Deuteronômio serve como um meio pela qual a nova geração de israelitas renova seu pacto com Deus. O livro de Josué apresenta os meios pelos quais Deus cumpriu sua parte do pacto. Deus lhes deu vitórias, mas a cada vitória exigiu um passo de fé. A provisão de Deus para o povo como seu líder e guia serviu como testemunho para gerações posteriores sobre a liderança divina para com Israel. E a dádiva graciosa da terra mostrou com o cumprimento fiel do pacto por parte do povo resultou em bênção abundante estrutura. O livro de Josué deveria ser visto como um tratado de concessão da terra semelhante ao tratado de Sucerina do Antigo Oriente Próximo. O suzerano, representado pelo Deus de Israel, deu ao seu povo a terra que eles deveriam receber. Há três partes principais na estrutura de um tratado de concessão de terras. Primeiro vem uma revelação da história dos eventos que levaram à doação da terra. Isso ocorre no capítulo 1, juntamente com as discussões sobre o que trouxe Josué a este ponto, a morte de Moisés. Os capítulos 2 até o capítulo 5 detalham a preparação para a aquisição da terra. Os capítulos 6 ao 12 descrevem as batalhas que foram travadas como pano de fundo para o recebimento da terra. Segunda seção considera a atribuição dos territórios às tribos e famílias de Israel. Os muitos nomes específicos e cidades mencionados nessa parte do texto fornecem uma particularidade dádiva que afirma que foi um autêntico cumprimento das promessas de Deus ao seu povo. A terceira seção é uma renovação do pacto. Aqui as partes principais são as estipulações do pacto que exigem lealdade somente a Deus e a resposta dessas pessoas em acordo com essas exigências. Spurgeon em Josué. As promessas que Deus fez a Josué eram muito abrangentes, extremamente encorajadoras, mas Josué não diz para si mesmo: essas promessas certamente se cumprirão, portanto ficarei aqui sentado e não farei nada. Como Deus decretou que toda a terra deveria ser conquistada, Josué deveria ser diligente para liderar o povo na batalha e deveria usar a promessa como um estímulo para que se preparasse para a ação futura. Vamos sempre considerar as promessas graciosas do nosso Deus dessa forma. Somos continuamente
exortados a nos manter no trabalho de Cristo, já que fomos salvos para que pudéssemos servi-lo no poder do Espírito Santo com o nosso coração, alma e força. E esse é a introdução da Bíblia Spurgeon do livro de Josué. Agora vamos para o nosso devocional da noite, que tem como base para que nos sirvam de refúgio contra o vingador de sangue. Josué, capítulo 20, versículo 3. Diz que na terra de Canaã, as cidades de refúgio foram construídas de forma que qualquer homem pudesse alcançar uma delas, no máximo em meio-dia. Da mesma forma, a palavra da salvação está próxima de nós. Jesus é um Salvador presente e o caminho até ele é curto. Basta apenas uma simples renúncia de nosso próprio mérito e apossar de Jesus para que ele seja o nosso em tudo. Com relação à estrutura para a cidade de refúgio, diz que essas estritamente preservadas, cada rio tinha uma ponte e cada obstrução era removida. Então o homem fugitivo poderia encontrar um caminho fácil até a cidade. Uma vez por ano, os anciões seguiam se impedir a fuga a qualquer um, de modo que não pudessem ser evangelho. Pera aí que eu me perdi. Uma vez por ano, os anciões seguiam pelas estradas e viam se estavam em ordem para que nada pudesse impedir a fuga de qualquer um, de modo que não pudessem ser capturado ou morto por causa de atrasos. Como as promessas do Evangelho removem graciosamente os obstáculos do caminho, onde quer que haja entrada secundária e voltas a pontes com inscrição para a cidade de refúgio. Esta é uma imagem da estrada para Cristo Jesus, não como uma rotatória da lei, não é obedecendo isso ou aquilo. É uma estrada reta, creia e viva. É uma estrada tão difícil que nenhum homem hipócrita poderá jamais percorrê-la. Mas é tão fácil que cada pecador que se reconhece como pecador pode encontrar nela o caminho para o céu. Então logo o homicida alcança os arredores da cidade, estava a salvo. Não era necessário que atravessasse os muros, mas os arredores já davam proteção suficiente. Aprenda então que você apenas tocar a barra das vestes de Cristo será salvo, se tão somente apegar-se a ele com fé como um grão de mostarda será salvo. Um pouco de graça genuína garante a morte de todos os nossos pecados. Só não perca mais tempo, não demore pelo caminho, pois o vingador de sangue é ligeiro e pode estar nos seus calcanhares nessa hora tranquila do entardecer. E esse é o nosso devocional da noite. Um pouco de graça genuína garante a morte de todos os nossos pecados. Então é isso. Amanhã nós voltamos com o nosso devocional da manhã no Instagram e o nosso devocional da noite aqui no TikTok. Tenha um bom resto de quarta-feira e até amanhã.